primeiro tema que nós vamos discutir, portanto, ele envolve 2 capítulos que está no livro Vivência Evangélica, que é Tempo e Trabalho e Aprendendo a Servir. Então, para quem tem olhos de ver, todo o livro, por se tratar da vivência evangélica, está diretamente associado às questões do ato de servir. Porque quando nós vivemos o Evangelho, nós estamos em consonância com as leis. E essa proposta que Eurípides nos traz, que esses espíritos que nos envolvem neste encontro e tantos outros, quando a gente fala de evangelização de espíritos, o termo evangelização, como já subentende-se, é justamente a aplicação do Evangelho. Não mais nas coisas, não mais no outro, não mais preocupando com o outro, mas na visão do ser espiritual que somos. Por mais repetido que a gente fale, que a gente pense, que se torna quase que óbvio, mas é justamente esse ponto, dessa obviedade que muitas vezes a gente deixa passar batido e nos ancoramos, nos apoiamos na parte teórica, filosófica, intelectual, dos entendimentos e não percebemos as transformações. E esses espíritos que compõem a Pleiade justamente nos convidam a um olhar para a aplicação. Porque se estivéssemos indo por um caminho, aqui em Sacramento é próximo a Uberaba, Se eu estivesse indo para Uberaba, quisesse ir para Uberaba, e pegasse uma pista aqui, sentido a Gruta dos Palhares, desavisado, estava indo ali porque fiquei sabendo de algumas coisas, me atraiu aquele caminho, e eu vou seguindo por ali, de repente alguém que conhece mais, que tem muita vivência e experiência no terreno, nessa área nossa, fala assim: ei, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, o caminho para Uberaba é aqui pela 262, ou também tem um caminho por Conquista aqui, que se você pega a BR ali na frente, você chega a Uberaba. O caminho é este daqui. Aí eu falo, até então eu não sabia. E eu era guiado, porque eu vi um negócio aqui atrás daquele negócio, eu vi uma cachoeira atrás da cachoeira, eu ia guiado por alguns aspectos, mesmo sabendo que eu tinha que ir para Uberaba. Mas eu ainda, atraído pelas questões do que me cerca, eu não estava vendo a verdade, qual era a finalidade da minha viagem, que era ir para Uberaba. E vou me distraindo com as coisas do caminho. Aí chega outro irmão e fala assim: bom, onde você vai? Aqui, em Minas é assim que a gente fala. Aí falou assim: eu estou indo para Uberaba. Nossa, para Uberaba é para cá. Aí dentro de mim eu falo assim: vou ver direitinho e te falo. E a gente vai conduzindo, ainda insistindo em algumas coisas. Aí passa daí a pouco, mais um pouco, outro irmão, algumas circunstâncias, fala assim: olha, eu vejo uma placa, para Uberaba é para lá. Então, nós, ao longo da caminhada evolutiva, a gente talvez tenhamos caminhado ainda pela nossa imaturidade, nossa infantilidade espiritual, quero dizer, em aspectos que fomos guiados por aquilo que nos atraiu, pelos nossos vícios, nossas paixões, enfim. Hoje, agora, todos que estão aqui nesse salão, independente do tempo de cada um, a gente vai falar mais sobre isso, já começa a receber, ou já está recebendo, esses avisos que a espiritualidade nos traz, que talvez nessa existência, ou neste momento, ou neste dia, se fosse uma viagem de vários dias, neste dia a gente começa a ser sinalizado. E traz para nós, justamente, o momento de escolha e decisão. Acontece que a gente não está indo, obviamente, para Uberaba, que foi apenas a história, mas o pensamento que se direciona às coisas divinas, e não mais ao olhar apenas materialista, fica o tempo todo dando, às vezes, o conflito. E aí eu passo a direcionar meu pensamento cada vez mais à consciência. Mas o que isso tem a ver, então, com tempo, trabalho e aprendendo a servir? Olha que interessante, vamos bem direto ao ponto, porque, honestamente, eu li bastante essas coisas, esses tempos agora, e eu resumiria todos esses 2 capítulos, sem nenhuma presunção aqui, apenas essas 3 frases. Então, eu não vou ficar colocando muito texto aqui, não,
Mas se a gente souber mesmo apreender sinteticamente essas 3 frases, está bom por hoje. Que é assim, ó, o tempo, ele oferece oportunidades para o crescimento através do trabalho. Através do trabalho, por meio do trabalho. Então já dá para pensar que se eu simplesmente tiver tempo, não é suficiente para que eu faça crescimento. E quando nós encarnamos, nós recebemos um talento, um tesouro, como está aí no livro, e o próprio Emmanuel fala isso. Eu não sou ruim de dar referência do livro, mas tem um texto do Emmanuel que trata sobre esse aspecto de tempo, que ele fala exatamente isso, igualzinho está no livro, que o tempo é um tesouro, né, como a espiritualidade mesmo traz. Então, quando nós encarnamos, nós recebemos esse talento, que é o tempo. E a mamãe ontem, a Alzira, né, falou que ontem à noite, um pouco dessa abordagem, do olhar que a gente fica tão ligado às questões materialistas e distraímos totalmente no trabalho. E muitos de nós talvez estejamos naturalmente aprendendo o que é trabalho. Os títulos lá em cima, ó, tem lá, tempo, trabalho e servir. Eu cometi uma pequena falha lá, quem consegue perceber? Faltou uma palavrinha-chave importante para a nossa prosa de hoje. É um verbo. Eu vi alguém falando Jesus, e Jesus está em tudo aqui, né, envolto. Mas sobre o tema, tempo, trabalho, aprender, servir. Porque o aprender é justamente uma das coisas que nós também estamos aqui nesse instante fazendo. Não digo aqui no encontro, mas nesse instante, na terra, aprendendo. Senão, não necessitaríamos encarnar. Porque o aprender, ele só se dá para o espírito por meio da vivência. A gente pode ficar aqui a manhã inteira, o dia inteiro, a semana inteira falando, como já sabemos disso, né, empiricamente, falando, entender tudo. Ainda assim, não teremos construções efetivas, se não vivenciarmos. Tampouco aprenderemos pelas nossas experiências. E tampouco ainda faremos as conquistas necessárias das virtudes deste trabalho. Então, o tempo, ele oferece oportunidades. Sim ou não? Porque quando a gente, então, pede para encarnar, é justamente que nós pedimos um tempo aqui num planeta onde tem as compatibilidades das necessidades que eu necessito como espírito, para que eu cumpra um tempo, e esse tempo não é cumprir de vencer o relógio, mas para que eu tenha o recurso do tempo, para que eu então cresça através do trabalho. E a lei do trabalho, como todos sabem, está lá no Livro dos Espíritos, é toda ocupação útil do ser. E para nós, obviamente, a gente se emprega nas atividades terrenas, e seja com o emprego das atividades, ou sem emprego de atividades laborais do homem mesmo, o tempo todo, por meio destas e daquelas, nós fazemos o trabalho que é justamente aquilo que se forma de maneira útil, ligando às leis divinas. Então, o trabalho, portanto, é uma ferramenta para a prática do serviço. Porque se eu aprendo praticando, vivenciando, o trabalho é a ferramenta. E semanticamente falando, nós não estamos falando de trabalho apenas laboral, do emprego, da função, da atividade específica, mas o trabalho espiritual que o ser faz. Mesmo de mãos amarradas, de boca fechada, de olhos fechados, mesmo que o ser não consiga mexer, não fazer nada, é possível trabalhar. Porque nós estamos falando de atributos e situações do espírito. O trabalho que é feito na ordem que influencia os nossos sentimentos, a transformação das nossas vibrações. E enquanto estivermos na Terra,
com a capacidade cognitiva de pensar, esse atributo aqui na Terra, ele consegue também fixar as experiências. E servir aos outros, nada mais é do que viver as leis divinas. E eu vou pôr assim, um certa parcimônia aqui, um cuidado na questão de outros, né? Mais para frente a gente vai ver isso melhor, para não achar que necessariamente eu sirvo o outro, mas por meio do outro eu sirvo a Deus. E é assim que a coisa funciona, porque senão seria atender caprichos alheios, como já foi tantas vezes trazidos aqui, seja pela Ana, pela Célia, por quem quer que seja. Não é simplesmente eu entregar algo a alguém, ou fazer algo por alguém, ou para alguém, mas por meio desse alguém, que tem estímulos certeiros em mim, que me provoca situações, me coloca num estado onde eu movimento essas vibrações para que eu possa, então, fazer o trabalho. Bom, então vamos fazer o seguinte, me ajudem aí, porque são tentativas, né? Vamos ver essas imagens. Nunca é demais dizer, pessoal, que é um esforço didático da coisa. Então, não nos apeguemos tanto ao exemplo e nem à questão apenas didática. Tenta transcender o que está aqui para a gente não ficar preso apenas à coisa tão simplória que às vezes é colocado na tela, tá bom? É só uma tentativa. Então, vamos lá. Aqui eu trouxe alguém, talvez da época lá do Egito, os egípcios, talvez. Um ser ali da Grécia, talvez. E outras situações diversas. Se cada um fosse uma vida, né? Porque estão correndo em momentos cronológicos diferentes, o que essas 6 figuras têm em comum? Se fossem homens encarnados na Terra. O que essas 6 figuras têm em comum, pode ter muitas coisas, mas o que eu estou tentando colocar é que todos são espíritos. Concorda? Todos são espíritos. E a gente também não tem condição, mas nem querendo, nem sonhando, de querer ampliar o nosso olhar além da Terra, porque malemar a gente consegue ter já uma percepção do tempo terreno. Porque aquela coisa dos egípcios, há uma situação de vida moderna, contemporânea, a gente olha assim, ó, por mais que a gente não lembre que a gente, como foi 15 anos atrás, com precisão, se a gente olhar 6.000 anos atrás, parece muita coisa, mas para o espírito não é quase nada. Porque nós somos espíritos de milhões de anos. E esse planeta é onde a gente tem assim, ó, o limite da compreensão do prisma que nós estamos. No entanto, nós somos espíritos que transitamos entre mundos que às vezes eu nem estava por aqui, num bom pedaço de séculos para trás, não estava por essas pairagens. Às vezes eu vim para a Terra, já estive lá para trás mente, depois para cá, enfim, isso não dá para saber e não vamos entrar nisso. Mas vamos só, para limitar nossa condição didática, pensarmos na Terra. Mas só lembrem que não é só a Terra. E que nem tudo se resume, obviamente, à Terra. A Terra é um mundinho. Com todo respeito. Eu gosto, quem já me conhece, eu gosto sempre didaticamente de comparar a Terra, como os Espíritos trazem, inclusive tem isso no Evangelho, como uma escola. Então, imagina quantas escolas tem nesse planeta Terra. Quantas escolas tem na sua cidade, no seu estado, no seu país. Assim são os mundos, e a gente matricula numa escola que tem várias séries que nós vamos vencendo as provas daquela série, e na minha turminha tem cheios de coleguinhas naquela turma, dos quais eu relaciono com eles, então eu vou fazendo assim, até chegar na sala de aula, eu tenho um professor, aí tem uma coordenadora, tem diretor, e aí se eu estou na 5ª série, é esperado que as circunstâncias que vão me cercar são questões de 5ª série. Só que bate o sinal do recreio, eu vou para o recreio junto com o pessoal da 6ª série, da 8ª série, do 4º ano, 3º ano, e depois eu volto para dentro.
é a gente na nossa vida, no nosso cadinho, nas nossas injunções, seja no lar, no nosso círculo. Às vezes eu saio, expando para outros lugares, mas eu tenho ali onde que eu vivo, matriculado naquela escola. E matriculado naquele ano. Assim como também eu sempre dou o exemplo de Eurípides, que quando, em 1918, em abril, o Vicente de Paulo fala para Eurípides, que era o mentor dele, que a missão dele havia terminado na Terra, é igualzinho um sujeito que chega no terceiro colegial, o ensino médio, né? Ele termina, ele cumpre as provas do ensino médio, como era aqui em Sacramento tempo atrás, a gente tinha que sair da escola e ir para outro lugar, porque a escola não tinha faculdade depois. O ser ele continua estudando, e aí o Vicente de Paulo, num desdobramento com Eurípides, mostra a Eurípides, num desdobramento, um lugar que fala assim: aqui é uma nova morada, de paz e bem-aventuranças, aqui é a sua nova morada, irmão. Mas Eurípides, ele abandonou, porque o que acontece com aquele que vai para a faculdade, e às vezes até forma na faculdade, ele abandona a escola que estudou? Nem sempre, porque às vezes são os professores que voltam como tutores, e agora faz toda a tutoria com aqueles que estão no ensino médio, no primário, e assim vai sucessivamente. Num exemplo só de como que a coisa funciona organicamente. Então, por que eu estou falando isso mesmo? Porque a gente percebe que esses irmãos aqui, vamos considerar, para ficar mais fácil, seja o mesmo Espírito. Igual como um dia eu frequentei a primeira série, segunda série, depois eu mudei, só que em vidas a gente passa por um período que organicamente o corpo suporta na Terra, que a gente tem alguns anos de existência, cronológico, e ao mesmo tempo, dentro dessa cronologia, isso se difere. Então, olha que interessante. Se eu fizer aqui assim, ó, uma linha de cada um dessas existências, desse mesmo Espírito, o que vai acontecer é que em anos de vida, cada um pode ter tido um tempo de recurso, aqui eu falo recurso, cronológico. Não é verdade? Se considerar aquela bolinha, cada bolinha 10 anos, um viveu 80, outro na casa dos 50 e poucos, não interessa. Cada um recebe ou tem um tempo. Beleza? Até aqui? O que vai acontecendo, então, no final de cada existência? Eu pus aqui a expansão espiritual. Essa expansão espiritual, nem sei se o termo está correto, vocês me perdoem, mas o ser, ele vai conquistando, e com isso ele vai expandindo a sua percepção, vai inclusive dando uma visão, uma amplitude de visão muito diferente do que se tem, porque se você lembrar quando você estava na segunda série primária e no segundo colegial, a sua visão diante, por exemplo, da matemática, do português ou das coisas é completamente diferente. Assim como quando você também tem a oportunidade de seguir os seus estudos e se formando, se capacitando, e nunca é demais eu lembrar uma coisa que eu até falei no encontro passado, nessa existência mesmo, quantas coisas nós já estudamos e que nós não sabemos nada e somos formados. Eis aqui um exemplo. Não, de verdade. A dona Ana foi minha professora, para quem não sabe, e eu estive com ela uns 4 anos, bem próximo da Ana. Eu estudei, dei o máximo que eu podia naquele tempo. Talvez se eu fosse hoje lá, com a percepção que eu tenho, obviamente é outra coisa. Mas naquele tempo que eu tive com a Ana, eu te juro que um dia eu fiz uma fórmula de química orgânica. Mas eu não tenho a menor ideia hoje como é isso. Quando eu estava em 2003, eu tinha prova de química farmacêutica, que eu já mexi com essas coisas. E eu lembro que eu tirei nota na prova. Eu demonstrei uma cognição suficiente para representar o desafio que foi trazido. Mas pergunta, qual foi a aquisição para o meu espírito quanto àquilo? Nada. Por quê? Porque eu não vivenciei isso. Eu estou falando de mim, mas somos todos nós. Um dia eu já fiz conta de trigonometria também.
E eu fui entender a trigonometria, não que eu entenda também, viu, gente? Mas sim, fui ter um pouquinho mais de noção, bem mais depois, que falei, não, olha aqui, era isso. E assim vai. Agora, sem ficar fazendo, é só por uma questão didática, a Ana Maria, ela, para quem não sabe, ela trabalha na área de plantas e vivencia diariamente aquilo, não só no cunho intelecto da escrita, mas ela vivencia. Eu tenho artigo científico publicado com a Ana, porque na ocasião eu estava na academia, faz parte da praxe de se escrever coisas, eu estava aprendendo, isso me ajudou em várias formações, que eu sinto elas presentes em mim hoje, isso é fato e verdade, a formação de pesquisa, de tudo isso, mas aquele conhecimento do artigo, aquilo está tão distante, porque eu não vivencio. Assim como é verdade que eu também, quem me conhece sabe, não estou aqui para ficar, eu não sou formado num monte de coisa que eu faço. Mas eu vivo isso todo dia. E desenrolo e vou expandindo dentro daquilo que me proporciona. Não só no intelecto, porque de repente chega uma hora, que aqui a evolução dos espíritos nos começa a ver, justamente que não se trata dessa musculatura do conhecimento intelectual, mas do que mesmo eu estou expandindo em mim por meio destas coisas. Porque os vínculos, por exemplo, que eu construí com a Ana, com a Bianca, com a Juju, que alguns conhecem, eles são vínculos e construções, sentimentos que realmente fixaram, por meio das coisas que eu estava. E aí, eu vou passando terrenamente aquilo que está no momento que me precisa, mas não são dessas coisas que eu carrego, ou que eu carrego. Mas por meio daquelas coisas, eu venho carreando vibrações, construções, que a gente nem imagina. Porque quantas e quantas vezes o estímulo dessa irmã me ajudou a direcionar coisas que eu necessitava. E talvez nem ela e nem eu tínhamos lucidez de perceber. Hoje em dia, eu estou em 2024, está dando para falar sobre essas coisas. Se passar mais 20 anos, talvez eu veja mais coisas, porque a minha amplitude de visão e a minha capacidade de expandir foi se ampliando. Então, relação de tempo e trabalho. Se eu ficasse 40 anos do lado da Ana fazendo química orgânica, com todo respeito à química orgânica, não estamos aqui falando, né? Eu talvez fosse muito, mas muito bom de química orgânica e poderia também, talvez, não ter nenhum tipo de construção, porque ainda ficava uma relação totalmente acadêmica e eu não construiria aquilo. Como também poderia ser muito bom de química orgânica e fazer as minhas construções, tudo é possível. Do mesmo jeito que é possível ficar zero, é possível ter as conquistas maiores. O que então faz com que a gente aproveite essas experiências? Vivenciar, né? Agora, um dos pontos, na minha opinião, quando eu me coloquei nesse exercício, naquele exemplo que eu dei no comecinho da minha fala, de indo para o Uberaba, mas estão indo para a gruta, e alguém me falava, o que me fez, em algum momento, eu começar a querer ir para a gruta? Eu começo, acima de tudo, a renunciar. Eu renuncio, primeiro que eu vou percebendo, eu sou sinalizado, várias situações que podem ser, por exemplo, ligadas ao campo da dor, eu posso ter tantas situações ali, e que eu vou insistindo, aquilo vai me dando sofrimento, porque eu não aceito, né, os caminhos naturais das leis, e eu vou insistindo, aquilo vai me dando tanta coisa, até transtorno às vezes, que eu começo, seja por esses motivos, me realinhar. Até que chega um momento que eu falo assim, não, eu quero, eu decido, eu estou decidido. Eu vou deixar esse tema da renúncia para tarde, porque o Pedro vai trabalhar sobre ele. Mas a renúncia é justamente eu começo em mim a ressignificar aqueles prazeres que antes eu ficava por aquilo que realmente eu necessito. Porque eu sempre fui muito bom de cachoeira, de não sei do que, mas hoje a minha necessidade não é mais esta. A minha necessidade é para ir para Uberaba, por qualquer razão que está ligada às minhas necessidades. Mas como eu ainda sou viciado em cachoeira, em mato, eu ainda prefiro ir para a gruta.
E mesmo me avisando, eu vou me esfolando tudo, a vida vai ficando de um jeito, e eu vou então atrasando o processo. E aí, o que acontece? Deixa eu ver se está certo, se eu pulei 2. Não, está certo. Espera aí. Aí, o que tem aqui, desses aqui, ó? Uma pergunta não dá para responder do jeito que eu fiz, né? Mas é o seguinte, vamos considerar que essa mulher, representada por uma mãe, é o mesmo espírito desses aqui, certo? É uma outra existência. Agora, a do presente, tá bom? É essa aí. Agora ela está num lar. Ela tem supostamente 2 filhos e um agora marido nessa altura da vida dela. Então vamos nos vendo, né? Nas situações, independente se tem filho ou não, mas as circunstâncias do nosso lar. Aí, olha que interessante. Essa família, ou esses espíritos, receberam uma faixa de tempo em comum, porque o pai e a mãe tinham lá os seus 30 anos, chegou o primeiro, depois nos 33 nasceu o segundo, mais para frente um ou outro deles ali desencarna. O tempo que os 4 ficaram juntos foi mais ou menos isso aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 50 anos juntos, tá bom, né? 50 anos juntos. E o que isso aqui tem a ver, ó? Esses espíritos. Repare, o da beirada de cá, que é o pai, eu vou usar um termo assim, só para também ser didático, tem aquela estatura moral das conquistas, que ao longo dos séculos, como nós vimos, eles foram angariando, construindo, fazendo as suas aquisições, e naquele momento, o tempo do espírito, agora vou falar o tempo de uma forma com outro significado, ele traz uma amplitude maior que o segundo que está na condição de filho, o menino de vermelho ali. Que talvez os 3 seja o que tem menos, seja, vamos chamar aqui, que é o mais imaturo espiritualmente, que tem menos conquistas. Não sei se tem mais ou menos rodagem, mas que tem menos conquistas. A menina de amarelo, que agora que eu vi que é a caçula, parece, ela ali tem dos 4 uma estatura moral de aquisições um pouco maior. Também não quer dizer que seja mais rodada de cronologia, mas que com certeza foi a que mais tem aproveitado as oportunidades do tempo no serviço. Que talvez, outra forma, que tenha tido mais escolhas felizes dentro das suas vidas e existências. Daquela que, por alguns momentos, seja do jeito que a vida dela fez, caminhou e fez com que ela fosse fazendo as suas conquistas. Porque a última, que é a moça, a mãe, nós já podemos ter uma ideia de algumas existências anteriores delas, mas eu não sei a da filha, não sei do filho, não sei do pai, e nem tem que saber. O que é bom só guardarmos, quando a gente começa a olhar assim, é que cada um está num tempo do Espírito. E a gente já ouve isso há muito tempo, isso não é novidade, mas a maneira como eu visualizo isso, ela tem que ser vista pelo coração, não pelo cérebro. Sentindo. E quando Eurípides, lá nos anos 90, quem está aqui há mais tempo sempre vai falar assim, que é preciso, né, que a gente veja o outro como o ser espiritual, que aprendamos a relacionar com espíritos. Em dados momentos da vida, das circunstâncias, quando no trato do dia a dia com aqueles que estão conosco, parece que quando alguém faz uma birra ou é meio complicado, a gente quer que todo mundo seja nivelado igualzinho a mim. Ou às vezes
também eu lido com pessoas que são tão assim, nossa, mas essa pessoa é chata demais, nossa, fica querendo uns negócios de Jesus. Também ninguém, num grupo, estão todos nivelados com as mesmas condições e necessidades. Agora, também não cabe a nós, em momento algum, ficarmos querendo adivinhar a idade de ninguém de tempo. Mas só de saber, humildemente, que é o estado latente mesmo, de querer aprender o tempo todo com quem quer que seja, humildemente, é a pedida para o espírito espírita cristão. Porque se não houver um estado mesmo, uma inclinação à humildade, não tem aprendizagem. Eu relaciono comigo mesmo, em si mesmo, em si mesmado. A humildade, essa virtude que a gente vai aprendendo, estimulando com aqueles que nos trouxeram essa mensagem vida, vai nos dando progressividade e esperança para que eu saia de mim e busque por meio do outro ou com o outro aquilo que eu não tenho, e eu também aplico ao outro aquilo que eu necessito aprender. Então a chave, como de tudo, isso aqui não sou eu, óbvio, o Evangelho diz, a chave que faz você abrir a porta para ampliar, é um estado ligado à humildade, que a gente já falou N vezes, a gente reflete sobre isso, vem lá do humus, daquilo que fértil, e só fertiliza se o terreno em mim, do meu espírito, for fértil às novas situações, e eu só posso aprender por meio das experiências, e principalmente com o outro, e tanto para mais, quanto, entre aspas, para menos, eu aprendo dos dois jeitos. Eu aprendo a servir a Deus, instruindo aquele irmão, porque agora eu vou sentindo no coração o valor da paciência, e não confundamos tolerância, mas é de eu perceber que, olha, a sementinha que eu planto hoje, ela tem um tempo natural, que são das leis compatíveis àquele organismo biológico, que não adianta eu pôr pressa na semente, que a semente não vai crescer mais rápido que eu quero. Claro que no mundo material a gente usa artifícios químicos que aceleram o processo biológico, pode ser conhecido como adubo, por exemplo, mas do ponto de vista natural, aquilo que vai produzir aquela semente, não adianta, se a semente é de A, eu querer que ela dê B, e tampouco que ela cresça como C. E quando eu começo a pegar os recursos que Eurípides nos traz da natureza, a natureza tem simplesmente um banquete de coisas para a gente se basear, para ver as leis naturais se expressando, e eu, cada vez mais, entrar nesse jogo da lei, de perceber que eu faço parte disso tudo, obviamente, e porque todos nós, sem exceção mesmo, somos criação do mesmo Pai, estamos submetidos e regidos, orquestrados sobre as mesmas leis. Então, se eu tiver olhos de perceber como é que uma florzinha funciona, eu também tenho olhos de perceber como que eu funciono, o outro funciona, naquele prisma que eu necessito ver. E a paciência é um respeito do tempo de Deus. Quando eu aprendo a respeitar, de reolhar a coisa sobre o tempo de Deus, eu angario uma virtude no meu coração, que é a paciência. E aquele irmão menor, ele também, o menorzinho ali, ele também vai demandar de mim um senso de instrução. Porque se eu sei e ele não sabe, e ele está fazendo coisa errada que eu acho um absurdo, então quais são os mecanismos diante da lei de Deus que eu posso influenciá-lo positivamente, se não for pelo meu exemplo? E o exemplo me traz um convite à vivência daquilo que eu vejo que é compatível à lei. Porque a hora que eu vou lá, do meu modus operandi, e falo com ele do meu jeito, e imponho, eu já estou transgredindo a lei, querendo que satisfaça a minha vontade, e não a vontade do meu Pai. Toda vez que eu satisfaço a vontade do meu Pai, eu sirvo a Deus. Então aquele irmão menor que me demanda, que eu acho ele, nossa, mas que menino, nossa, mas é só nossa,
é uma cegueira completamente da oportunidade que nós estamos tendo de serviço. Ah, Saulo, mas é porque não é com C. Então, eu tenho as minhas coisas que eu necessito, que não são maiores, nem menores, nem melhores, nem piores do que as suas, são só as minhas. Que talvez eu possa ser um estímulo para você, outro estímulo para mim, e assim vai. Então, esse estado de vitimismo também, de falar assim, porque não é com você, porque não, isso aqui, é porque ainda estamos apegados nas questões pessoais. Ainda estou em primeiro lugar, e não em último lugar. E não colocando o outro à frente, como o Evangelho nos diz. Que os últimos serão os primeiros. E aí, quando então eu tenho oportunidade, mais ou menos igual aqui, ó. E que a gente vive na sociedade, o nome que quiser, num grupo, pode ser uma família, por que não, né? Pode ser os colegas de trabalho, pode ser as pessoas que você envolve nas suas atividades diversas, que você se relaciona. Honestamente, sem nenhum tipo de mentira aqui, falando de mim, quando eu vejo, igual que eu estou olhando assim, seja um grupinho no nosso estudo, seja em casa, onde for mesmo, o que eu estou cada vez mais aprendendo é a ver isso aqui, ó. Na verdade, me entendam bem, tá? Não é que eu fico medindo ninguém não, mas eu considero e reconheço, porque a gente sabe no sentimento que aquele irmão me toca, me expande, mesmo que ele tenha 6 aninhos de idade, e não é pelo cuti-cuti, é porque ele tem conteúdo, que eu percebo que aquele espírito que está hoje, porque ele nasceu, faz 6 anos que ele nasceu, nessa vez agora que ele veio para a terra, que ele está aqui, faz 6 aninhos que ele chegou, mas a hora que eu estou com ele, eu sinto que esse espírito me expande. Também eu posso ter, só para ser didático aqui, né, uma pessoa que tem 70 anos, que ainda, ela se porta quase como um bebê, do ponto de vista do espírito, porque faz 70 anos que ele chegou na Terra, e 70 anos com o espírito na Terra não é nada, mas nada mesmo, com todo respeito, é alguma coisa, claro, mas dentro da escala, você pegar 70 e milhares, milhões, não é nada. Mas é assim mesmo, é um passico de cada vez. Tuc, tuc, tuc. Tempo e trabalho, tempo e trabalho, tempo e trabalho, tempo e trabalho, tempo e trabalho. Mas peraí, tempo e trabalho. Até aqui eu entendi, vamos falar assim, né? Mas se eu não sei trabalhar, que trabalho é esse então? É aí que entra o aprendendo a servir. Porque o trabalho é o servir. O trabalho é o servir. Esquece qualquer título, função, cargo, tudo isso são meios pelos quais você necessita para. Então, ainda no caráter didático, não quer dizer que seja assim, e tão pouco um estereótipo, né? Se eu tenho lá um cargo X de gerente, maior da empresa, quais são os desafios ou as minhas necessidades, melhor dizendo, como espírito, de exercer esta função com essa personalidade que eu estou, o que mesmo eu posso e devo educar. Porque se eu vim com talentos, usar aspas, né, destravados para alguma coisa, não vamos nos ludibriar de acharmos que somos bons, porque esses talentos, ou em outras circunstâncias, habilidades, elas estão tão desenroladas para certas coisas, se eu não prestar atenção em qual é o serviço, porque aí eu enterro o talento. Igualzinho está na parábola dos talentos. Daí você vem todo soltinho, ou soltinha para algumas coisas, mas vai liso assim, ó. É um negócio para fazer. E aí a gente começa a distrair e começa a tirar vantagem dessa coisa. Cegos, enterrando talentos. Igual a parábola dos talentos, mais uma vez, que o Senhor deu 5, um multiplicou para 10, outro deu 2, multiplicou para 4, outro deu 1, ele foi lá e enterrou aquele 1. Então,
o que estamos fazendo com os nossos talentos tem a ver com a relação de trabalho. Quando não trabalhamos, quando não servimos e apenas usufruímos materialmente das questões terrenas, nós estamos enterrando talentos. E eu não sei se repararam também, aqui, eu fiz uma coisa bem sutil, também dentro do campo do estereótipo, tá? Olha a diferença dessa mulher aqui, que estava mais como camponesa, e para o rei. Porque tem existências que a gente não avança muito. A gente gosta tanto, mas gosta tanto daquela personalidade, daquela circunstância, que a gente para lá. Assim como o clássico, né, conto do próprio Públio Lentulus do Emmanuel, que o próprio Emmanuel assume que ele não venceu a si mesmo. Preferiu ficar senador do que estar senador e seguir o Cristo de alguma maneira, que não é seguir atrás, para onde for eu vou atrás, mas seguir no coração. Assim como Lívia fez. Lívia não largou as coisas, saiu seguindo Jesus ipsis literis, mas começou a seguir aqui, ó, mesmo na função, mesmo na personalidade. Seguir a Jesus é aqui. Porque tem existências que a gente gosta tanto, mas tanto, que a gente para. E aí que está a renúncia de você aprender a ir desgostando daquilo que não traz proveito ou aproveitamento nenhum do ponto de vista do espírito. Muito bom. Agora, vamos entender essa mesma conversa sobre o olhar dos relacionamentos, que também vai ser discutido hoje aqui, quando em tudo, né? Não tem como passar fora. Então, imaginemos um grupo de espíritos, que dentro das nossas injunções, seja na família, ou passando as injunções, os nossos compromissos, que a gente vai tendo, a gente cria-se então um senso de grupo. Aí, no centro do grupo, vamos supor que seja eu, ou você, né, nós, no centro. E eu não vou entrar, porque nem tem condições de fazer isso. Imaginemos apenas como que seria as questões, portanto, do planejamento reencarnatório. Porque, ó, vamos supor, aqui tem eu, a minha mãe, a Francine, tem uns que é irmão também, mas não é consanguíneo. Tem lá o Moacir, que bateu na trave, né, Moacir? Então, que é irmão, mas o Moacir vive em casa há mais de 30 anos, quase 40 anos. Tem convivência. Então, assim, tem um grupo, e esses irmãos aqui é um grupo, e tantos que aqui estão, um grupo. Eu ainda não tenho total lucidez, e talvez nem precise ter também, ou venha a ter, do que eu significo para Francine, minha irmã. Mas eu já desconfio, igual o Carlos Drummond de Andrade falava, acho que foi ele mesmo, o Guimarães, falava assim, ó, eu não sei de nada, mas desconfio de muita coisa, né? Então, eu já desconfio de algumas coisas, do quanto que a Francine é importante para mim. Não é importante no sentido da função de irmão, não, de fazer isso ou aquilo, não é como é espírito falando. A mesma coisa a minha mãe, Dona Alzira. Eu não sei o que eu significo para ela, mas eu já desconfio de muita coisa dela para mim. E assim com a Ana, com a Kika, com o Zé, com o Mário, com o Paulo, que não está aqui, com a Célia, com o Pedrão, com o Américo, com o Naninho, com todos aqui. O Cirzinho, Yolanda, e assim vai. Porque eu já começo a desconfiar de muita coisa e aproveitar, no bom sentido da palavra, o que cada um tem. O Leozinho que está aqui, meu irmão, filmando. O tanto de coisa que aprendo com o Léo, que nem sabe que eu aprendo. Não, porque a gente não tem que ficar sabendo mesmo, né? Então, um pouco prestar conta. Mas eu começo, à medida que vai dando uma amplitude de olhar, é como se a minha estatura agora é igual uma criança que mede 1,40, tem um murinho da escola assim, né? Ela só vê muro. Chega uma hora que ela começa a ficar mocinha, ela passa do muro, ela começa a ver coisa além do muro. É assim que eu me sinto. Como se tivesse uma criança começando a fazer assim no muro, para ver as coisas. Estou começando a ter amplitude de visão
sobre certas coisas. Ainda não sei nada, mas desconfio de muita coisa. E aí, isso vai me norteando. Então, nesse círculo dos relacionamentos, como eu estava dizendo, imagine que eu esteja ao centro com aquela estatura ali. E, na verdade, esse desenho era da mulher lá, tá? Mas faz de conta que seja a gente agora. O que acontece? Nesse meio que eu falei, didaticamente, com certeza, é mais ou menos assim o esquema. Tem uns grandão que são pilares, sabe? Tem uns que tá mais ou menos igualinho que nem a gente. Tem outros que estão um pouquinho para trás, no sentido não de favorecimento, mas de tempo mesmo. E aí, vamos observar, por exemplo, o que acontece, para a gente entender como a coisa funciona, com esse aqui, ó. Eu sou do centro, mas esse, peraí, só um instantinho. Eu no centro, você está vendo que ali nas 7 horas tem um, parece que é mais ou menos, não, ali nas 5 horas, nas 10 horas da tarde ali, ó, 5 horas da tarde, tem um que é menor que eu, não tem? E eu, no meio, sou menor que o das 3 horas da tarde aqui, não sou? Sou menor. Então eu tenho um menor para mim, tenho um maior para mim e eu sou menor para ele. Se eu agora colocar ele no centro, esse aqui no centro, é mais ou menos a mesma coisa. Eu continuo sendo o menor dele, ele tem um maior ou igual, e assim vai. E a lei de sociedade vai se estabelecendo, pelos laços da necessidade que temos de aprender uns com os outros. Agora, é ainda uma ilusão, quando eu olho alguém à minha frente, vamos supor que seja eu, para não ficar, alguém olha para mim e começa a achar vantagem. Por exemplo, nossa, olha o Saulo, ele está ali falando, depois ele toca piano, ele dá um abraço no Moacir, queria dar um abraço no Moacir também, ele dá um abraço tão fácil no Moacir, olha, ele ligou o computador, nossa, ele tem isso, olha, faz aquilo outro, entendeu? Aí você está distraído tanto com o outro, que nós não estamos esquecendo de ver assim, mas peraí, qual que é o meu trabalho mesmo? Qual que é mesmo? Porque vai chegar uma hora, e já está chegando, que nós vamos torcer para o outro. Porque se o outro tem que tocar piano, o outro abraça o Moacir, que eu sustente o outro, porque o sustentar do outro, e não mais a inveja, ou a admiração, ou seja o que for, o endeusamento, seja o termo que for, eu vou saindo desse campo e vivendo em consonância às leis, porque eu vejo o quanto que o outro pode me estimular, e eu aprendo a servir. E eu vou aprendendo com isso também, a aceitar, aproveitar, seja o que for, tudo aquilo que está à minha volta. Porque quantas vezes a gente vê, eu falando de mim, eu vejo o outro fazendo algumas coisas, parece que me dá uma saudade daquilo lá. Porque, é claro, às vezes eu já fui bom demais naquilo. Mas dessa vez, meu irmão, não é o que eu necessito. Era como se fosse assim, ó, eu adoro ir para São Paulo, mas meu negócio agora é ir para Uberaba. Não é que Uberaba é maior, melhor, pior. É porque agora é só em Uberaba que tem o que eu necessito. Não é Ribeirão Preto, que eu amo, não é Uberlândia, não é São Paulo, não é BH, é Uberaba. Se eu pego essa de Uberaba, fico vendo placa Uberlândia, BH, e eu falo assim, não, eu podia dar uma chegadinha no Uberlândia. E isso são os convites que nós vamos vendo, distraídos de qual é mesmo a finalidade útil da minha existência, de acordo com as minhas necessidades. O ser, quando ele vai decidindo, ele vai arrumando a proa para aquilo que necessita, para o bom serviço. E aí, meus amigos, nessa coisa, a gente aprende a calibrar o olhar. Eis lá, aquela mulher, a mãe, olhando para o filho dela. Então, lá em cima, didaticamente, está o filho, e embaixo está
o filho na personalidade dele agora que está daquela forma. Chega uma hora, a mãe, ela olha tanto para baixo, no modo de falar, né? Ela olha tanto para o filho, para as questões de filho, das preocupações, dos medos, das aflições, que o Mário, ontem a gente estava conversando, às vezes projeta, né? Não é nem o termo correto, mas quantas coisas que são medos nossos, que a gente acaba vivenciando em nós por conta do outro, e o outro necessita também de ser instruído, educado pelo meu exemplo, e eu fico sequestradamente por questões terrenas. Então essa linha que separa o olhar é praticamente aqui um olhar material e um olhar espiritual. Então vamos ver o aprendendo a servir, para a gente encerrar. É mais ou menos assim, ó. A gente, quando começa a direcionar o pensamento e o olhar para as coisas do Espírito, já tem um nome para isso. Que toda vez que o nosso pensamento é direcionado à consciência, que é onde estão as leis divinas, é o que Eurípides tanto chama, ou fala, de reflexão. A evangelização de espíritos, ela é um método reflexivo, e não contemplativo. Reflexivo, de eu refletir sobre as circunstâncias que estão à minha frente, levando o olhar para aquilo que são as leis divinas. Quando eu começo mesmo a me colocar ante a lei, e em consonância à lei, eu começo necessariamente a evangelizar. Eu começo, por meio disso, a ter vivências evangélicas. E aí, nesse instante, eu estou aprendendo a servir. Enquanto eu ficar distraído com o filho, vendo, mas meu filho, enfim, não vou entrar nessa sintonia, mas ficar entrando nas questões tão somente, e não perceber que é por meio destas questões que eu aprendo a olhar, eu vou ficar na míngua do meu progresso. A cada dia que eu aprendo a ver, não, mas meu filho, nossa, mas meu filho é, e eu aprendo a olhar, e a buscar ele aonde ele quer que esteja, eu sirvo com o coração, não é entregando pãozinho, brinquedo, caderno, roupa, que faz parte do processo. Feliz daqueles que podem, mas eu sirvo mesmo no coração. Não vai faltar nada para ninguém. O mundo dá jeito. Claro que com as nossas responsabilidades, obviamente. Mas o servir não se trata de dar nada a ninguém, a não ser o amor. Então, importante notar que servir a Deus não se limita apenas às ações externas, mas inclui também um alinhamento interno dos pensamentos e sentimentos com os princípios morais. Minha conduta do pensamento e minha atitude para com o outro, para com as coisas, elas têm princípios morais. É isso agora que me rege. E não mais o que eu devo fazer mesmo? Será que eu faço, escolho azul ou vermelho? Será que eu faço isso ou aquilo outro? Enfim, use da experiência da escolha para você também aprender a escolher aquilo que são das leis. Princípios morais elevados. E por fim mesmo, grande Paulo nos dizendo, aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Muito obrigado, meus amigos.